Enquanto eu tava escrevendo essa crítica sobre o filme Alien Covenant, algumas pessoas acabaram me enviando, outros blogs e sites falando coisas como: o pior filme do ano, acabou a carreira do Ridley Scott, jogaram a franquia Alien no lixo. Ok, o filme realmente tem os seus problemas, mas ele acaba acertando em várias outras coisas. Aqui nesse vídeo eu vou falar o que funcionou e o que não funcionou, e se vale a pena você ir no cinema, mas principalmente regular as suas expectativas. Eu acho que isso é o mais importante. Então, se você quiser ir pro cinema com a mente limpa, vá no cinema, assiste o filme e depois volta aqui pra ver os meus comentários, opiniões e faz as relações. Ou então você assiste esse vídeo e decide por si mesmo se você realmente quer ir no cinema ou não, baseado na expectativa, sabe, que deveria ser o correto e não aquela coisa, nossa, melhor filme, pior filme. Eu vou falar de alguns conceitos que o filme aborda, tá? Isso pode ser considerado spoilers leves, só que não vai estragar realmente a sua experiência, Você vai estar mais preparado, eu acho, pra assistir esse filme. Então agora vamos falar sobre Alien Covenant, que estreia no dia 11 de maio de 2017. 10 anos após os acontecimentos do filme Prometheus, temos a nave Covenant, com a missão de colonizar um novo planeta. No total são 17 pessoas na nave, mais milhares de outras que estão dormindo. A missão é interrompida quando eles passam próximos de um planeta que está emitindo um sinal de vida humana, e aí eles resolvem investigar esse planeta. E essa é a sinopse oficial, do filme Alien, que a galera, vocês já sabem, eles vão para um planeta com Alien, aquela coisa toda que a gente já espera de um filme da franquia. Mas ele não tem pressa para fazer isso, porque ele divide o filme muito bem em certos arcos, certas partes. Então a gente tem um bom tempo, na nave com os tripulantes, a gente pode conhecer melhor cada um deles e como eles se relacionam. A gente tá realmente junto com a tripulação e as coisas imprevisíveis que vão acontecendo. Então você realmente sente esse senso de divisão do filme, cada momento realmente sendo valorizado ao máximo, nunca é uma passagenzinha nem nada. E todos esses momentos, seja na nave, no flashback, no planeta e em outras coisas, eles vão falar sobre o tema. E qual é o tema de Alien Covenant? Eu acho que o tema desse filme é a vida, a sobrevivência, qual é o significado disso, O que é a vida, a inteligência, a manifestação, por que ela foi criada, de onde ela surgiu, quem fez, enfim, todas as perguntas, naturais da vida. Esse filme tenta responder, na sua maneira, Ele tenta fazer uma análise sobre essas diferentes combinações, principalmente entre o lance dos criadores, Quem cria o quê, por quê, quais são os objetivos. Então o filme é um grande questionamento sobre a vida. E é por isso que o Alien acabou ficando muito em segundo plano, sabe? De lado mesmo, porque o grande lance do filme foram essas questões, essas perguntas, e o Alien é só mais um dos elementos pra fazer essa mistura. Você realmente tem uma variedade de aliens, cada um com a sua particularidade e tal. É muito interessante ver como ele é abordado, explorado. Eles realmente expandem toda a mitologia do xenomorfo, da raça que foi apresentado no primeiro filme da franquia, mas ele não é mais o monstro que a gente já conheceu. É só você pegar por base os outros filmes da franquia, Você viu como é que ele foi perdendo esse ar de suspense, de terror, de mistério. E eu acho que o terror que realmente aparece no filme são as cenas das mortes, porque é um dos filmes mais sangrentos da franquia, se não o mais sangrento e o mais explícito da franquia. E algumas cenas, algumas mortes são realmente incríveis de se ver. São diferentes situações, diferentes motivos, mas eles exploram isso muito bem e é um dos pontos altos do filme, na minha opinião. Então, apesar da gente ter essa parte do Alien, que é o mais o terror mesmo, só que a violência, a gente não tem mais tanto do suspense, A gente não fica mais caçando o Alien por aí, a gente não fica, sabe, esperando ele vir do nada. Ele é totalmente previsível, a gente sabe como é que ele funciona e o filme não se esforça muito em focar, nessa construção do suspense em torno do Alien. São muito mais os questionamentos filosóficos e ele usa eventos do Prometheus e desse novo filme para poder fazer esse bate-papo. E o segredo para isso funcionar se chama Michael Fassbender, que faz dois personagens nesse filme. Ele retorna como David, lá do Prometheus, nesse filme, e também faz o Walter, que é um outro androide com o mesmo modelo, que tá presente na nave de colonização e eles acabam se encontrando. Eu acho que esse é um dos pontos altos do filme. As cenas entre os dois são incríveis. Eu gostei muito do diálogo, de quais são os questionamentos que ambos trazem. Enquanto o Walter é um modelo mais novo, mais rápido, melhorado e tal, ele tem certas limitações. E já o David, ele é o androide, de Prometheus, que fez aquelas merdas todas e tal. Então o David não tem certas limitações morais e questionamentos, mas é um pouquinho mais antigo e tem a sua particularidade lá. É muito interessante ver também qual é a relação deles com os humanos, os androides criados por humanos. Então tem uma coisa dessa de criação também, Nós somos criadores, Enquanto o androide morre, os humanos não morrem. Enfim, tem todo aquele questionamento que já tinha no Prometheus e aqui continua. Alien Covenant vai finalmente responder diversas perguntas que Prometheus acabou fazendo, só que provavelmente não vai ser a resposta que você mais vai gostar. Eu realmente queria ver a ambição do Ridley Scott sem amarras ali, porque aí ele ia fazer umas loucuras com o enredo, e aproveitar melhor a figura dos engenheiros, que acabou sendo completamente, sabe, diminuída nesse filme. Muitos elementos
questionamentos do Prometheus, que a gente estava aguardando muito, eles são diminuídos para poder valorizar os debates filosóficos e sobre a criação da vida. A Fox liberou um vídeo mostrando como o Prometheus se liga com o novo filme, o Alien Covenant, e possui algumas cenas que não está presente no filme. Então eu recomendo você assistir esse vídeo que está no YouTube, tá o link aí aqui em cima, antes de assistir o filme. Agora, além dessa parte conceitual, a gente tem muitas homenagens à franquia Alien, várias cenas clássicas, né? Várias cenas memoráveis vão estar presentes aí no Alien Covenant como uma homenagem, uma modificaçãozinha, mas vai ser muito agradável de assistir, principalmente os fãs da franquia. Existem também vários segredos espalhados pelo filme, né? E principalmente depois da segunda metade do filme tem muita coisa acontecendo, é bom você prestar bastante atenção. Se você for um fã da franquia Alien, você vai reconhecer certas coisas. Agora, sobre os personagens, a atuação, todo mundo tá incrível, né? Todo mundo serve um propósito. Você meio que sente que a maioria tá lá só pra morrer, né? Porque você sabe quem são os principais, os protagonistas, os coadjuvantes e tal, mas tem uma galerinha lá que não se aprofunda muito e você sabe que ela não vai durar tanto tempo assim. As atuações são incríveis, principalmente do Michael Fassbender, que faz um trabalho excelente como um androide. O roteiro acerta na maior parte do tempo, tá? Ele corrige muitas coisinhas que o Prometheus errou feiamente, horrivelmente. Prometheus tem um roteiro horroroso, cheio de problemas e tal, que eles conseguiram mais ou menos consertar aí no Alien Covenant. Talvez você até tenha um pouco de clichê em certos personagens, mas isso não é tão abusado. E também algumas escolhas não me pareceram muito naturais, muito racionais, porque se você tem uma nave de colonização com 2.000 pessoas dormindo, você não vai fazer nada que coloque ela em risco, né? Tá todo mundo dormindo e tal. Então certas escolhas não pareceram muito racionais, tipo, como a Ripley é no primeiro filme, né? Quando ela não deixa a galera entrar na nave por causa da quarentena e tal. Então são coisinhas que a gente tem que, tipo, tentar relevar pra poder seguir em diante da história. Agora sobre o desenvolvimento do filme, né? Eu acho que dá pra dividir ele em dois momentos. Toda a parte onde a galera decide ir explorar o planeta e depois encontrando o David. Quando o personagem David aparece no filme, ele realmente muda completamente. Tanto a mensagem, o tom, as coisas todas, né? A estética, sei lá, a energia muda completamente. Provavelmente porque a gente tem o Walter e o David, né? São dois irmãos androides ali se relacionando e isso gera o conflito filosófico principal do filme. Então o filme começa a girar todo em torno dessa interação e também fazer os questionamentos todos que ele queria fazer desde o início. Independente do quão interessante seja esse debate, esse questionamento, eu realmente queria ver mais do mundo. Eu queria realmente ver mais daquele planeta, né? Das coisas estranhas, do que tem pra explorar naquele planeta, porque foi muito pouco explorado, na minha opinião. Eu queria mais daquele senso do Alien, sabe? Eu queria mais o senso do suspense, eu queria o terror de verdade, e isso é colocado de lado, vira uma sombra no meio dessa coisa toda. Na primeira metade eu realmente estou interessado em como eles vão enfrentar os dilemas, os problemas, os aliens mesmo, né? E já na segunda metade eu perco o foco completamente e o filme começa a ficar arrastado, as lutas previsíveis, as reviravoltas, enfim, ele meio que me perdeu de verdade quando ele foi desenvolvendo pra reta final. Você também tem que lembrar que é o primeiro filme de uma trilogia, então eles realmente vão fazer, né, uma série. Então o final desse Covenant precisa conectar com os próximos, e aí ele tenta criar uma expectativa, uma reviravolta que é muito previsível. O filme vai tendo picos de ação, picos de conflito e tal, e descendo, e isso vai ficando meio cansativo até o final, né, porque a gente meio que sabe o que acontece já, então a gente só quer a resolução, só quer desenvolver logo pro que vai acontecer, e o filme dá uma arrastada lá pelo final. Afinal, vale a pena ir nos cinemas assistir Alien Covenant? Bom, se você for fã da franquia Alien, né, e gostar de ver os detalhes, aquela temática, aquele universo de novo, cara, com certeza vale a pena sim. As atuações estão incríveis, principalmente do Michael Fassbender fazendo os dois androides, e toda a interação entre os dois é incrível. É lógico que a história se divide em dois momentos pra mim, na segunda parte ela fica mais densa, mais arrastada, e talvez isso não agrade tanto os fãs, né, da ação, do terror e tal, mas ainda ele traz questionamentos interessantíssimos e eu me diverti. Tem várias cenas, várias tiradas que são feitas pra você saber mais do que os próprios personagens, e esses pequenos detalhes fizeram valer ter ido no cinema assistir. Com certeza a história tinha mais opções ali pra trabalhar, né? Acho que faltou um pouco de coragem do diretor e do roteirista e da produção toda ir além daquilo que foi apresentado, mas ainda é um filme melhor do que Prometheus, sabe? E se Prometheus vale a pena assistir o 3D maneiro, as produções visuais e tal, apesar do roteiro merda, esse Alien realmente pra mim é bem melhor do que Prometheus, então realmente vale o ingresso. E como ele é o primeiro filme de uma trilogia, eu realmente sinto que ele vale a pena ser assistido nos cinemas. Mas o mais importante é você assistir nos cinemas e voltar aqui pra comentar o que você achou, tá? Se você já assistiu, comenta aqui embaixo. Eu quero muito saber a sua opinião e se você concorda com alguma coisa que eu falei aqui também. E nesse mês de maio, a gente também começa a campanha do Apoia-se, que você pode contribuir aqui pro canal, né? Pra gente crescer, melhorar o conteúdo e produzir mais. Em troca, você vai ter acesso a sorteio de brindes, acesso a ferramentas aqui do canal, comunidades secretas, ajudar a escolher o tema de alguns vídeos aqui do canal e também entrar pro hall do terror. Eu espero que tenham gostado, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para ser avisado dos próximos.
todos. Eu sou o Fernando Scon, aqui na Hora do Terror. Valeu! Ah!